Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Esse que é um evento aberto do Brasil Lab, que marca o início do ciclo de aceleração jurídica que as startups que estão participando do nosso ciclo de aceleração esse ano estão fazendo. Mais um evento da série de eventos abertos que o Brasil Lab tem feito esse ano. O primeiro aqui no Google Campus foi com o tema empreendedorismo e governo, foi um evento muito bacana, e a gente quer continuar fomentando não só o desenvolvimento das startups que passam do ciclo de aceleração, participam, né? Mas também a comunidade que se interessa pelo tema da inovação, e principalmente dessa interação entre inovação e governo, tecnologia e governo, e melhor qualidade na prestação de serviços públicos. Para quem não conhece o Brasil Lab, eu tenho uma apresentação aqui muito rápida. Ele é uma iniciativa que está voltada para estimular justamente essa cultura de inovação dentro do setor público, né? A gente entende que isso é um valor muito importante e é algo que não precisa nascer só dentro do governo, ele pode vir de fora para dentro. Esse é o objetivo e a visão do Brasil Lab. Ele é, como a gente gosta de chamar, um hub de inovação. E por que a gente chama o Brasil Lab de um hub de inovação? Porque ele tenta justamente aproximar essas duas pontas, né, o setor público e o setor privado, nas diversas facetas. Quer dizer, não só com quem quer apresentar soluções para o poder público ou prefeituras que tenham problemas que demandem soluções inovadoras, mas também outras empresas e pessoas, grupos, entidades que querem fomentar essa pauta dentro do governo e na sociedade brasileira. Ele nasceu quando a Letícia Piccolotto Ferreira, que é a fundadora do Brasil Lab, teve essa ideia. Ele veio justamente nesse momento difícil que o Brasil atravessava, em que a gente abre o jornal e só lê uma notícia, e tinha uma intenção de realmente gerar uma pauta positiva e de impacto na nossa sociedade. Essa é a nossa rede de mentores, né? Como ele está estruturado. Hoje ele tem uma rede muito grande de mentores, todos voluntários, que participam desse projeto, porque acreditam na causa. Eu sou hoje o mentor, meu nome é Guilherme Domingues, esqueci de me apresentar. Eu sou o mentor jurídico do programa, né? Sou advogado, professor, tenho mestrado em Direito Administrativo pela PUC aqui de São Paulo. E estou junto com uma outra equipe muito bacana de pessoas que está empenhada em realmente fazer essa transformação no Brasil. A gente trouxe para vocês alguns resultados, já que o Lab já tem nesse 1 ano e pouco de existência, né? Já é um pouco mais de 1 ano de existência, mas somando o que foi feito no ano passado com o que foi feito nesse ano, já são mais de 1.300 empreendedores que se interessaram em participar dessa iniciativa. Foram 390 projetos inscritos ao longo desses 2 anos, né? 26 startups aceleradas, mais de 30 eventos realizados, porque a gente não fez eventos só aqui em São Paulo. Durante todo, por exemplo, o primeiro semestre, foi feito um roadshow pelo Brasil. O Marcelo está aqui, a Emília, que lideraram essa iniciativa, né, de apresentar, levar sempre nesse formato, quer dizer, trazendo debates, diálogos, fazendo algum tipo de conversa construtiva para também apresentar o propósito da iniciativa, a finalidade dessa iniciativa. Como funciona o Brasil Lab, né? Para quem não entende? A gente vai ter 4 ciclos de aceleração esse ano. Então, já houve o primeiro, com as 26 empresas que foram selecionadas, quer dizer, foram lançados 3 desafios em 3 áreas para esse ano, que foram agricultura urbana, responsabilidade fiscal e comunicação. No ano passado foi meio ambiente, educação e saúde. Então, empresas que tinham soluções, ou mesmo ideias, não precisava nem ser empresa constituída, o cara ainda tivesse uma ideia e quisesse participar para encontrar como ele poderia formatar essa ideia ou um produto que ele já tinha para vender ao poder público, ele buscava se inscrever no programa. É feita uma primeira seleção pela equipe do Lab, e depois tem uma primeira banca que se reduziu, se a minha memória não estiver me traindo agora, foram acho que 30, né, pessoas, para reduzir para as 15 que ficaram para participar desse ciclo, né? Já é uma primeira banca que faz esse primeiro filtro, ou segundo filtro, depois da seleção dos projetos. Agora eles estão participando da aceleração, que tem essas 4 fases que vocês estão vendo aí. Então, uma primeira conceitual, com relação às ideias, essa segunda que é jurídica, uma terceira de formatação, efetivamente, do produto, e a 4ª fase, que vai ser o Demo Day, né? Que é quando as startups vão apresentar soluções, vão, então, apresentar qual projeto elas pretendem implementar ou desenvolver junto com o poder público, e uma nova banca composta por prefeitos, pessoas que têm experiência em administração pública, empresários dos mais diversos segmentos de atuação da economia brasileira, fazem a avaliação de quais são os melhores projetos. O vencedor desse ano vai receber um prêmio, um investimento do Brota de R$50 mil, mas já é uma inovação que a gente vai ter em relação ao ano passado, porque, na verdade, o Brota vai abrir um crowdfunding para essa ideia vencedora, então ele vai fazer um investimento inicial de R$50 mil, mas esse prêmio pode ser aumentado.
A startup também que ganhar vai ter uma experiência no Vale do Silício, vai fazer uma imersão de 15 dias no Vale do Silício com a Draper University, né? E além de estar inserida nesse contexto todo que vocês viram, essa grande rede de mentores, colaboradores e parceiros, que com certeza é o que mais motiva todo mundo que está envolvido nessa causa. Todo mundo está aqui genuinamente porque acredita que essa é uma pauta transformadora e de impacto para a realidade do Brasil. Sem me estender, então, muito mais, e já até aproveitando para agradecer os nossos convidados de hoje, eu queria chamar aqui ao palco, inicialmente, a Ana Monteiro, que é presidente da São Paulo Parcerias. Por favor, Ana. Pode sentar aqui. Também o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ex-secretário de Gestão, Sidney Beraldo, por favor. E, por fim, a professora Vera Monteiro, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Bom, muito obrigado a vocês três, antes de mais nada, por estarem aqui, terem aceitado esse nosso convite para esse bate-papo. A razão da gente ter escolhido a Ana, o Beraldo e a Vera, já adiantando que a Ana e a Vera não são irmãs, é só uma coincidência, a Ana Monteiro e a Vera Monteiro não são irmãs, porque cada um deles tem uma trajetória que foi feita ao longo da vida profissional ou acadêmica, que tinha muito forte essa marca da intersecção do setor público com o setor privado, né? A Ana tem mestrado em Berkeley, morou fora do Brasil, trabalhou em várias consultorias aqui no Brasil em projetos de infraestrutura, né? O Sidney Beraldo, que foi já vereador, prefeito, secretário de Estado de Gestão, secretário-chefe da Casa Civil e hoje é presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, que é o maior órgão de controle estadual que a gente tem, né, aqui, e um dos maiores do Brasil, com certeza pelo número de processos que ele tem que avaliar. E, por fim, a professora Vera Monteiro, que fez mestrado na PUC, doutorado na USP e hoje é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que é reconhecida pelo último ranking da Folha Universitário como a melhor escola de direito do Estado e a terceira melhor escola de direito do Brasil. Então, cada um deles, além de ser advogada, com larga experiência em consultoria em temas de direito público e regulação. Então, vocês vieram aqui hoje justamente por essa visão, né? E o tema que a gente se propôs a ter essa conversa era justamente sobre novas formas de interação entre o setor público e o setor privado, né? Para a gente começar esse bate-papo, eu queria que cada um de vocês contasse, então, um pouquinho dessa trajetória pessoal que vocês tiveram. Deixa eu até ligar o microfone aqui para você, né? De vocês, e já colocando uma primeira pergunta. Qual foi, dentro dessa experiência, de cada um de vocês vai compartilhar com a gente uma experiência diferente, mas qual foi, nessas diferentes experiências que vocês tiveram, a maior dificuldade que vocês viram para a criação de ambientes de inovação em governo? Quer dizer, se vocês viram que eram desafios pessoais, relacionados à equipe, à liderança, que tivesse engajamento nesse tipo de processo, ou eram mais desafios técnicos, quer dizer, que tinham a ver com o ambiente de governo, a legislação, quer dizer, quais foram as principais barreiras que vocês, ao longo da vida, tiveram que vencer para conseguir experimentar inovação em governo? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aqui do Brasil Lab, na figura aqui do Guilherme Domingues, também na Letícia Piccolotto, fundadora. É um prazer muito grande estar aqui, poder discutir com vocês. Bom, eu tenho 30 anos de vida profissional, nos últimos 20 anos aqui no Brasil, onde eu gastei muita energia. Estou somente há 2 meses na São Paulo Parcerias, no setor público diretamente, mas esses últimos 20 anos aqui no Brasil eu gastei muita energia prestando serviço de consultoria para o setor público, tanto governo federal, estadual, como também municipal, e sempre um esforço grande num convencimento de fazer os investimentos, né, e ter programas, não apenas os planos, né, de trabalho, mas ter programas efetivos. Eu tive a felicidade de participar do projeto Avança Brasil, que foi do governo do Fernando Henrique Cardoso, que lá a gente pensou, as agências reguladoras, foi o primeiro e até hoje é o único
plano realmente de infraestrutura econômica do Brasil, tá? Então, lá nós víamos tudo. Eu tenho uma trajetória muito concentrada no setor de transportes, mas lá no Avança Brasil a gente tinha transporte, energia, telecomunicações, educação, habitação. Foi realmente um plano muito completo, e lá toda a questão de governança do projeto e do programa foi feita. Nós saímos pelos estados do Brasil para fazer o roadshow. Tínhamos, assim, para cada um dos projetos, tinha um gerente de projeto, com métricas, indicadores. Aquele, para mim, foi, sim, um divisor de águas no Brasil em termos de planejamento de infraestrutura, e que não ficou somente no papel. De lá, diversas iniciativas realmente aconteceram, tanto as agências que foram criadas, os programas de concessão que aconteceram em rodovias, portos, ferrovias. Então, ali, para mim, é um caso de sucesso, mas, assim, foi uma decisão de governo, aquilo era uma decisão de governo, e num momento econômico e político que o Brasil estava, que tinha, assim, 2 anos de estabilização da economia, né, 2, 3 anos, tinha tido plano real. Então, para isso todo, vamos numa trajetória de crescimento e de diminuição do tamanho do Estado na economia. Tivemos aí esse caminho. Depois, como eu falei, centrado em Estado, a gente fez esses pequenos programas do Avança Brasil em estados. Então, tem aí um caso de sucesso também, que foi no governo do Estado de São Paulo, onde a gente fez um programa que se chamava Plano Diretor de Transporte do Estado, PDDT Vivo. Vivo porque tinha também todas essas métricas, né, e programas onde teria um acompanhamento do setor público e uma atuação muito forte. E daí veio todo esse programa de rodovias, de concessão de rodovias aqui do Estado, que muita gente se queixa pelos preços do pedágio e tudo, mas nós temos as melhores rodovias do país, né, que com investimentos, com qualidade, e, enfim, tem um preço que se paga por isso, infelizmente, né? E também, ainda assim, no Nordeste, um outro programa que teve sucesso foi o Plano Diretor, Plano de Logística e Transporte do Estado da Bahia, que foi transformador lá também, porque quando eles começaram, tinha uma secretaria que tinha simplesmente 3 pessoas, e ao longo do desenvolvimento do trabalho, eles foram entendendo, foi sendo feita uma capacitação, e tem aí um programa de investimentos lá no Estado da Bahia, que também foi transformador lá. Esse, assim, para mim, são três casos que deram certo. Eu agora, recentemente, que eu entrei na prefeitura, uma das maiores motivações são porque tem uma administração que tem muita vontade e tem uma promessa de campanha do prefeito de realmente implantar esse plano de desestatização. E, assim, não só a gente vai ter que fazer, como fazer rápido, fazer bem feito, e, de preferência, que possa ter um efeito multiplicador para outras cidades do Brasil. Então, isso me anima bastante. Eu espero que a gente possa contribuir aí para o debate também. Beraldo, tem o microfone aí do seu lado, se você quiser ligar, tem um para cada um, para a gente poder falar um em cima do outro, que a nossa ideia é fazer realmente um bate-papo, até para explicar para quem está aqui. A gente vai ter uma primeira rodada de perguntas que eu trouxe, e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. A Ana e a Evelyn já estão vindo, vão ser perguntas por escrito para vocês entregarem para a gente, tá bom? Beraldo, por favor, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, do que você viu, você que esteve lá na Secretaria de Gestão, quando, né, foi realmente um momento que você começou a ver que, olha, não basta estar na administração para falar que eu estou fazendo gestão, né? Quer dizer, se precisa profissionalizar ainda mais a administração. E, por favor, quais foram as dificuldades, as maiores, que você costuma enfrentar ou viu ao longo dessa tua trajetória? Uma boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, Ana, Vera, espero poder contribuir aqui com algumas informações, experiência, e também aprender um pouco quando vêm as perguntas, né? A gente sempre aprende também, especialmente num ambiente como esse, né? Como a Ana, ela deve ser bem mais jovem do que eu, não é? Mas eu tenho 35 anos de vida pública. Comecei como vereador, depois prefeito em São João da Boa Vista, fui eleito com um pouco mais de 30 anos.
o povo da cidade não tinha juízo, né? Não é? Porque era solteiro, né? Mas foi uma experiência extraordinária. Eu sempre dividi um pouco, apesar de ter uma larga experiência na vida pública, mas também na vida privada. Não é? Meus pais tinham empresa, lojas, indústria, e eu sempre procurei dividir um pouco, não é? Porque a vida pública a gente nunca sabe, né? Perde uma eleição, você tem que voltar à luta, né? Então, eu acho que isso também foi bom, foi importante, porque conhecer um pouco dos dois lados, né? Da vida pública, da privada, eu acho que isso me deu uma experiência boa e amadureci bastante. E, olhando um pouco desde a experiência como prefeito e até a Secretaria de Gestão, que lá se foram quase 20, 25 anos, Guilherme, as dificuldades, embora nós tenhamos avançado, mas as dificuldades continuam as mesmas, não é? Eu acho que eu sentia isso na prefeitura e no próprio governo, na secretaria. Eu acho que é uma combinação dos 3 pontos que você colocou aí, da questão técnica, de formação mesmo, da questão da legislação, não é? Nós temos um arcabouço jurídico ainda bastante complicado, eu diria até ultrapassado, dado o ambiente que nós temos hoje, não é? E também o próprio, eu diria, de um ambiente mais amigável nesta relação também pública e privada. Para se ter uma ideia, eu acho que uma inovação bastante importante que nós estamos conduzindo no Tribunal de Contas, que é uma visão que eu considero extremamente interessante, inovadora, e que vai no sentido de nós buscarmos cada vez mais valorizarmos a eficiência e a efetividade das políticas públicas, né? O Tribunal de Contas de São Paulo tem 90 anos, e, ao longo da sua história, ele ficou muito focado na tal da conformidade, da legalidade dos processos, né? Olhando se tudo isso estava sendo cumprido, e nós estamos avançando muito nesse sentido, já com um olhar diferente, que é a chamada auditoria de resultados. Quer dizer, não basta você apenas olhar se tudo foi feito legal e se está conforme a legislação. Eu acho que isso é importante, precisa cada vez mais ser feito, não é? As leis têm que ser cumpridas, a principal atribuição do tribunal é essa, mas não basta isso. Eu digo um exemplo, nós ficamos muito fazendo com que os 25% da educação determinada pela Constituição seja rigorosamente cumprido, né? Quando não se cumpre esse percentual desse gasto, a conta recebe um parecer desfavorável e tem, com todas as suas consequências. O que nós estamos olhando hoje, que não basta mais isso, é preciso também olhar o resultado, quer dizer, aplicou os 25%, aplicou 30%, mas os resultados. O IDEB está melhorando, as crianças estão melhorando, como está sendo o desempenho da criança no Saresp e tal. Então, esse ponto eu acho bastante importante. Estou dizendo isso porque, através desse novo modelo, nós criamos o chamado índice IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. São 230 quesitos que são avaliados, e entre todos esses quesitos, depois, mais à frente, eu falo um pouco mais sobre isso, mas agora, especificamente, tem um indicador que ele nasce através de 25, 30 quesitos, só na área de tecnologia da informação, né? E, infelizmente, nós tivemos um desempenho muito baixo nesse sentido, junto aos municípios. Estou falando de auditoria dos 644 municípios, que São Paulo nós não fiscalizamos, não acompanhamos, né?
70% dos municípios não tem um plano diretor de TI, um número parecido não tem uma carreira específica, não tem estrutura para planejamento e dentro do planejamento da inovação. Então, ainda, eu diria que é um grande desafio. Mas o fato de nós estarmos levantando isso, medindo isso, fazendo não um ranqueamento, mas uma classificação dos municípios e estimulando, para que eles tenham essa estrutura, eu tenho a impressão que é uma contribuição importante aí que o tribunal possa dar no sentido de avançar. Bom, teremos oportunidade de falar mais sobre isso. Legal. Obrigado, Beraldo. Então, Guilherme, boa noite para todo mundo. Boa noite, Ana. Boa noite, Beraldo. Você está perguntando aqui para a gente, basicamente, qual a razão pela qual você nos convidou, né? O que a gente pode agregar nesse debate. E ouvindo aqui as experiências, a primeira coisa que me chama a atenção a respeito da minha própria história, primeiro é que eu não tinha me dado conta, mas eu entrei na faculdade no ano da Lei 8666. Eu entrei na faculdade, talvez isso tenha sido um fator astrológico para eu acabar me ligando tanto à Lei 8666. Não tinha me dado conta disso. Mas o fato é que eu estou formada há 20 anos e, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito das relações público-privadas do ponto de vista técnico. Eu nunca me envolvi com política, sempre me envolvi em projetos de pesquisa que pautavam algum tipo de atividade que fosse, eu vou usar essa palavra aqui, disruptiva, que vocês adoram. E acabei tendo uma atividade profissional desde então, desde que eu estava no 3º ano da faculdade, uma atividade profissional muito ligada ao desenvolvimento de casos difíceis. Nós temos um escritório muito pequeno, um escritório voltado a projetos, como eu disse, difíceis. A nossa atuação é muito pontual e uma coisa muito curiosa dessa minha advocacia é que eu acabo atuando muito em projetos públicos, isso desde o começo da minha carreira. E foi por isso, então, que eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar na elaboração da lei que criou o pregão, que foi uma quebra na lógica da Lei 8666, a tentativa de tentar mudar os posicionamentos a respeito dos modelos de concessão e se criar a legislação sobre parcerias público-privadas, em matéria de saneamento, novas estruturas contratuais. E, assim, o caminho foi me levando, ainda aqui do ponto de vista privado, mas a ter interações muito importantes com o poder público e numa relação de confiança para tentar buscar sempre soluções inovadoras. As soluções tradicionais, elas são facilmente encontráveis no Google. As soluções inovadoras é que precisam sempre de algo a mais, um pouco de inovação, um pouco de cautela, sem dúvida, mas também um pouco de coragem para quebrar com algumas barreiras. Então, essa é um pouco da minha história, e se você me perguntar quais foram as barreiras que eu identifiquei ao longo desses anos todos, você até pontuou aqui o tema, será que foi alguma coisa relacionada às pessoas dentro da administração pública para desenvolver projetos? Será que foi alguma coisa relacionada ao ambiente de governo, temas legislativos? Eu acho que essas respostas são óbvias. O mais difícil para mim, é claro que esse ambiente todo existe, mas existe gente muito boa dentro da administração pública também. A administração pública, ao longo desses anos, tem se beneficiado de ótimas parcerias com a iniciativa privada. O Centro de Lideranças Públicas, que estava aqui, o Vetor Brasil, que estava aqui, tem levado pessoas incríveis para dentro da administração pública, que tem feito a diferença de forma inacreditável, e isso é um ótimo exemplo de como o público e o privado têm interagido de maneira muito positiva. E talvez aqui eu dissesse que a grande barreira que eu identifico ao longo dos anos é o que eu vou chamar aqui de usar o discurso jurídico de maneira indevida para atribuir ao jurídico a dificuldade de se realizar projetos. Eu acho que o discurso jurídico, ele é muitas vezes usado para mascarar a falta de vontade, para mascarar interesses não republicanos. E os discursos jurídicos, na verdade, muitas vezes precisam ser devidamente separados. Na verdade, eu diria o seguinte, eu acho que é uma covardia atribuir ao jurídico exclusivamente
a dificuldade de se implementar e de se inovar dentro da administração pública. É verdade que a gente pode melhorar muita coisa do ponto de vista jurídico, é verdade que ninguém gosta da Lei 8666, mas com a Lei 8666 a gente pode fazer muita coisa. Tanto é que é possível hoje falar num ambiente de startups dentro do governo. É possível pensar, como faz o Estado de São Paulo, no projeto como o PitGov, que muitos de vocês devem conhecer, que é uma tentativa de levar para dentro da administração pública a oportunidade de testar iniciativas que foram criadas a partir de startups. Então, acho que o discurso jurídico antigo e o medo de inovar e o mau uso desse discurso jurídico, eu acho que é a grande barreira que a gente encontra. Porque você encontra pessoas com vontade de fazer, você definitivamente encontra pessoas com grande capacidade de inovação, e às vezes as engrenagens não funcionam, e a culpa é toda do jurídico, o que não é verdade. Eu acho que esse é um mito que a gente precisa tirar da nossa frente, para que isso não seja efetivamente uma barreira para a gente inovar dentro da administração pública. Seria como se fosse assim, fala não pode quando na verdade não quer, né? É um pouco o que acontece. Ana, por favor, você queria complementar? Eu acho que a Vera foi super feliz aí na fala dela, e eu queria dar um exemplo que realmente nem tudo é lei, e eu queria adicionar uma questão que, para mim, que às vezes o que falta é diálogo entre o setor público e o privado e de entender as necessidades de cada um. Então, um exemplo muito, muito, muito comum que a gente fala aqui diz respeito, por exemplo, aos prazos, né? Então, quando, hoje em dia, a gente pensa, poxa, nós queremos atrair parceiros estrangeiros para que venham participar das licitações. Aí coloca um edital e precisa ser resolvido em 60 dias. As empresas precisam apresentar uma proposta. Para uma empresa internacional que tem que vir aqui para providenciar todos os documentos, encontrar um parceiro local, 60 dias não é suficiente. Isso não precisa de lei, só precisa que o setor público, quando vai colocar um edital, que pense, se quer atrair parceiros estrangeiros, tem que dar um prazo maior para que ela possa providenciar a sua documentação e seus parceiros, seus contratos, tudo isso. Isso quer dizer, seria uma questão até de sensibilidade mesmo, né? Uma falta de sensibilidade na tomada de decisão. E aí, em linha com essa pergunta anterior que eu fiz, eu acho que até que vocês já começaram a tangenciar, então eu vou voltar de lá para cá agora, porque a Vera já falou a primeira. Quer dizer, você contou do pregão, do PitGov, quero saber o contrário. Então, quais foram os grandes ambientes inovadores que você encontrou, projetos verdadeiramente inovadores que você lembra, que você podia compartilhar com a gente, que tem alguma história curiosa, ou enfim, que ali você vê que daquilo ali você podia tirar uma receitinha de bolo que com certeza poderia ser usada por outras entidades. Agora eu vou vir da Vera para cá, então. Olha, então eu vou começar contando de uma história de hoje, tá? Uma história atual, para a gente não ir muito lá atrás, até porque eu conto a novidade, o Estado de São Paulo deve publicar nos próximos dias um edital para lançar um primeiro projeto no Brasil que envolve os chamados Social Impact Bonds. Esse tema, eu caí meio sem querer nele, foi assim uma descoberta, foi uma iniciativa do Banco Mundial, que, aliás, acho que esse é um outro caminho que a gente precisa sempre lembrar e valorizar. Essas entidades multilaterais têm muito esse papel de fazer essa integração de conhecimento entre os países. E Banco Mundial, junto com o AFC, o Banco Mundial se juntaram, na verdade, a AFC e Banco Mundial a mesma coisa, e o Banco Interamericano, o BIRD, né? Se juntaram para tentar multiplicar um conhecimento que foi criado na Inglaterra e foi estruturado a partir de uma entidade chamada Social Finance UK, e eles criaram um ambiente para pensar o que seriam os tais dos Social Impact Bonds no Brasil. E chamaram dois grupos. Um grupo ligado à área de econometria, que foi o grupo liderado pelo Sérgio Lazzarini no INSPER, e nos chamaram do ponto de vista jurídico para pensar como isso poderia ser implementado no Brasil, qual é o focinho que isso teria do ponto de vista da legislação brasileira, qual era a solução que talvez não devesse buscar a aplicação de uma nova lei, que a gente pudesse, com o arcabouço jurídico existente, tentar organizar essas ideias aqui no Brasil. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu no último ano e meio, com o apoio do Estado de São Paulo, e já se escolheu logo um ambiente altamente complicado, que foi a Secretaria de Educação. Aliás, isso foi uma escolha proposital, porque se dizendo, bom, se isso é inovação, que seja inovação por tudo.
Então, a tal da Social Impact Bond, num primeiro momento, criou todos os tipos de restrições da face da terra, até porque, quando se falava com a Procuradoria do Estado, a primeira reação era, não, o Estado não pode lançar títulos. Não, mas calma, ninguém está falando em lançar títulos, não há um problema de responsabilidade fiscal. E aí nós percebemos que a primeira tarefa nossa era um problema de comunicação, não era um problema jurídico. E nós estamos, na verdade, falando de um modelo de contratualização. Então, o que nós vamos contratualizar? Um contrato que tem algum tipo de impacto social. Então, nós traduzimos o tal do Social Impact Bond por contrato de impacto social. E aí, tentando entender o que é esse modelo, e aí teve grande parcela de relevância a experiência da Social Finance UK, a experiência do Banco Mundial, para nos contar que uma coisa que parece óbvia, mas para mim não era tão óbvio assim, eu não estava nesse ambiente para saber que as grandes fortunas do mundo já criaram suas fundações, já criaram seus institutos, e existe muito dinheiro alocado em fundos de investimento, mas que tem por detrás uma inteligência que quer aplicar esse dinheiro em projetos que tenham impacto social. Não basta aplicar numa usina que é geradora e poluidora num determinado ambiente. O que se quer é que ela tenha algum tipo de impacto social no sentido ambiental, no sentido social, no sentido educacional, alguma coisa que seja do bem. Então, a gente começou a perceber, isso eu digo, os envolvidos em captar recursos no mercado, que faltava projeto. Faltava projeto com essa cara, para que houvesse a ligação entre o poder público como estimulador de projetos que gerassem impacto social e que pudessem atrair recursos privados. Olhando assim do ponto de vista da administração pública, a lógica é mais ou menos a seguinte: a administração pública, quando vai desenvolver o projeto, ela tem dinheiro ou ela não faz. Bom, qual é a alternativa que ela tem? A alternativa é buscar dinheiro no mercado. Buscar dinheiro no mercado é uma coisa que ela costuma fazer frequentemente quando a gente fala em projetos de infraestrutura. Na área social, a história nos conta a relação entre a administração pública com o terceiro setor. Então, o grande desafio desse projeto é como a gente sai da lógica do terceiro setor e profissionaliza projetos com impacto social e capacidade de canalização de grandes recursos vindos da iniciativa privada. Mais ou menos a mesma lógica dos projetos de infraestrutura que a Ana mencionou agora há pouco, as questões das rodovias, mas que o objeto do contrato não seja rodovia, que o objeto do contrato seja na área da educação. Fazer com que alunos do ensino médio eles tenham uma redução na sua saída das escolas, uma redução no seu impacto de evasão escolar e que haja uma garantia de que o fluxo escolar não seja interrompido pela repetência. Porque isso gera um impacto enorme, não só sobre do ponto de vista da gestão das escolas, mas do ponto de vista econômico, porque você, com isso, consegue fazer com que tenham alunos que atraiam mais e fiquem na escola, e não cria a geração, que é muito conhecida, dos nem trabalha, nem estuda. Esse é um tema que a área da educação trabalha muito. Diz que hoje é um dos grandes problemas na área da educação dessa geração, que é a geração do ensino médio, e que sai da escola, a evasão escolar, nem trabalha, nem estuda, e se cria uma geração de adolescentes que depois não terão o impacto econômico que se deveria ter. Então, como o Estado pode organizar isso? Deve ser publicado nos próximos 15 dias, o primeiro edital do Estado de São Paulo. Nós contamos com a parceria da Secretaria de Inovação do Estado de São Paulo, que topou esse desafio, a Secretaria de Educação topou esse desafio, e do ponto de vista jurídico, além, claro, de conhecer esse ambiente todo, a grande interrogação era em que caixinha que nós vamos encaixar isso aqui? 8666, lei de PPP, vamos para o terceiro setor, quais são os desafios? Aí eu acho que esse é um grande papel do operador do direito nesse novo ambiente. É pensar fora da caixa. É pensar fora da caixa a partir daquilo que a gente conhece, das experiências existentes. E pensar fora da caixa oferecendo segurança jurídica para o ambiente que se vai criar. E acho que a gente conseguiu coisas incríveis, coisas incríveis. Eu realmente estou muito entusiasmada com esse projeto. Dentro do Estado de São Paulo, o líder foi o Eduardo, que está no Estado de São Paulo pelo Vetor Brasil. No INSPER, é um grupo de pesquisadores, mestrandos e doutorandos, que fizeram toda a econometria do projeto.
E nós, do lado de cá, junto com a academia, lá na Fundação Getúlio Vargas, pensando de maneira a viabilizar algo que ninguém nunca tinha feito. A solução poderia ser simples. A gente poderia ter simplesmente dito, precisa mudar a lei. Mas quem vai mudar a lei? Dá para ser a lei do Estado de São Paulo? Vamos mudar a legislação federal? Como é que a gente consegue sair da caixa? Acho que esse foi o grande desafio. Acho que isso ilustra um pouco o trabalho que a gente faz. Isso sem falar, né? Se a gente pensar em Uber, se a gente pensar em Boozer, vocês já ouviram falar em Boozer? Eu achei essa sensacional, né? Que nada mais é do que você usar uma plataforma para você juntar pessoas. Todo mundo aqui quer ir para São José dos Campos. Vamos juntar todo mundo que quer ir para São José dos Campos. Eu sou o intermediário, alugo o fretado, e vocês não precisam comprar as passagens das empresas, tal qual estabelecidas, concessionárias de transporte urbano coletivo, conhecidas normalmente, a tal da Boozer. Ou se a gente pensar Airbnb, que são todas plataformas que fazem intermediação de mercados, né? O direito entra onde nisso? O direito regula esses negócios de maneira tão intensa que não deixa a economia acontecer. E aí vem as perguntas, é possível, não é possível? Quais são as limitações? As limitações são constitucionais? Então, esses são os grandes desafios que eu, como operadora do direito, enfrento quando os problemas são colocados dessa maneira para nós. Esses são, talvez, os casos mais recentes, mais interessantes, onde a gente foi chamado a pensar fora da caixa. Excelente. Beraldo, e você? Você começou a contar para a gente do índice de efetividade na gestão dos municípios, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Vera está falando, né? Quer dizer, você falar de impacto social, do Social Impact Bonds, atrelar com outros tipos de métrica a remuneração de um agente privado. Compartilha com a gente um pouquinho, então, por favor. Acho que aproveitando aqui que a Vera falou muito sobre pensar fora da caixa, e eu podia trazer aqui para vocês uma experiência vivida quando fui secretário de gestão, e exatamente de pensar fora da caixa, foi a questão da expansão de um programa que atende muito bem a população de São Paulo hoje, que é o Poupa Tempo, não é? Acho que todos tiveram a experiência de se utilizar desse serviço. Quando assumi a secretaria, nós já tínhamos 10 postos em São Paulo, que funcionavam bem, tinham uma boa avaliação, mas era tudo público, não é? Juntou todos os serviços num local e os funcionários eram afastados dos diversos setores, mas os funcionários públicos mesmo, e que atendiam, né, funcionários concursados. Mas, ao longo do tempo, isso foi criando problemas, né? Os funcionários afastados podiam ficar até por 10 anos, depois tinha lá uma incorporação, aí tinham que sair. E nós já começamos a perceber que aquilo que vinha numa crescente do ponto de vista da satisfação do usuário já começava a cair. E, então, precisamos pensar em alternativas, pensar fora da caixa dentro desse arcabouço jurídico, 866, o que se pode fazer e tal. Deu muito trabalho, mas construímos uma alternativa hoje funciona como uma parceria com a iniciativa privada, né, através de consórcios que dispõem a oferecer todos esses serviços. Aí se faz um convênio, inclusive uma empresa que é a Prodesp, que administra tudo isso, e avançamos também através de contrato de gestão, com metas, né, de atendimento. E hoje continua sendo, nós temos mais de 70 postos espalhados pelo Estado e continua sendo um programa assim, muito bem avaliado, não é, pela população. Eu acho que o grande desafio é levar esse modelo de atendimento para a saúde, para a educação, não é? Porque hoje sabemos que, principalmente na saúde, se tem muita dificuldade. Uma experiência importante também que tive na Secretaria de Gestão,
quando nós começamos a administrar, nós tínhamos as ouvidorias que faziam essa captação de índice de satisfação, e eu administrava os 2 programas, o melhor avaliado, que era o Poupa Tempo, e o pior, que era o Hospital do Servidor, não é, que era ligado ao IANSP, que tinha uma péssima avaliação do ponto de vista de satisfação, era um dos serviços oferecido pelo Estado com a mais baixa avaliação. E fizemos uma coisa interessante também, que foi um contrato de gestão. Quer dizer, precisamos colocar mais investimentos? Sim, mas não basta colocar o recurso. Vamos colocar o recurso estabelecendo parâmetros, não é? Metas, serviços que têm que ser oferecido à população, olhando os principais pontos e os gargalos. Aí construiu-se um plano de trabalho em cima de metas, e os repasses eram feitos através do cumprimento destas metas e do atendimento. E, rapidamente, esse índice de satisfação melhorou e o Hospital do Servidor saiu das páginas, né, de jornais só com reclamação. E pensando fora da caixinha e dentro do arcabouço jurídico que nós temos. Um ponto importante também da experiência da Secretaria de Gestão foi a criação de 2 carreiras de Estado, porque eu tinha para mim que o Estado carece de carreiras e de carreiras atrativas, né, para poder reter os funcionários. Nós temos a carreira de procuradores, né, que tem um bom salário, e também dos agentes de fiscalização. Então, vamos garantir a receita e vamos garantir a parte jurídica. E a gestão? Não é? Parece que esse tripé estava faltando. Então, criamos a carreira de especialistas em políticas públicas e os APOFs, os especialistas em orçamento e planejamento, não é? 2 carreiras de Estado, toda a formação no sentido de levar para o Estado essa questão da meritocracia, fazer avaliação e acompanhamento do resultado das políticas públicas, porque o Estado não faz muito bem isso, né? Muitas vezes se cria uma política, se investe, mas não tem um mecanismo, uma metodologia de avaliar os seus impactos e se o resultado é positivo. Então, como a pergunta aqui fala de práticas inovadoras, né, eu elencaria esses 3 momentos: a expansão do Poupa Tempo dentro de um outro modelo, este contrato de gestão que dentro da própria administração pública melhorou a qualidade do serviço, e a questão da criação destas carreiras com esta visão também de inovar, acompanhar, avaliar as políticas públicas. Eu acho muito oportuno da sua fala, Beraldo, é que muitas vezes as pessoas esquecem que a administração é feita por pessoas, né? Ela é um ente jurídico, tem personalidade jurídica, a gente sempre imagina isso, a administração, como se fosse uma coisa que tem vontade, mas a vontade são as pessoas que estão lá. Então, essa questão da valorização do profissional, a forma de encarar novas carreiras e atrair novas pessoas, com certeza gera inovação, né? Sem dúvida alguma. Até a Ana é isso, ela é o exemplo disso, uma pessoa que estava na iniciativa privada e agora foi chamada com esse sentido de missão, de querer contribuir e trazer. Ana, conta para a gente, então, pode ter sido na tua experiência na iniciativa privada, do que você está vendo agora, do que está sendo feito na prefeitura, com o programa de satisfação, quais foram grandes práticas inovadoras ou ambientes inovadores em que você participou, para compartilhar com a gente, por favor. Então, realmente, esse plano municipal de desestatização que está em andamento na prefeitura, assim, por si, ele é sim um plano muito, muito arrojado e muito inovador. Tá? Assim, a gente está falando de um portfólio que atualmente tem 12 projetos, que a gente tem infraestrutura e serviços, então você tem transporte, lá terminais de ônibus, você tem cemitérios, que também tem infraestrutura, você tem mercados que tem infraestrutura, e você tem serviços como bilhete único, você tem parques também. Então,
é uma mistura, né, de serviços. A gente tem 3 coisas lá que a gente tem uma oportunidade muito grande de melhoria. São nossa infraestrutura, serviços públicos para que tenham qualidade e tenham um custo que seja razoável para a população, que não seja para que tenha aquela qualidade, tenha que dobre o preço do serviço, não. E também a questão do relacionamento e interação entre o setor público e o setor privado, né? Porque a gente fala assim, pô, nós somos cobrados para pensar fora da caixa, todo o tempo, pensar fora da caixa, a gente fala isso. Mas o arcabouço jurídico, ele nos faz agir dentro da caixa. No fim do dia, a gente fala, se a gente, como setor público, vai fazer qualquer licitação, nós temos a Lei 8666. E não podemos ficar passando assim, olha, com diversas restrições que a gente tem, é o instrumento que nós temos para poder contratar e tudo. E numa situação que a gente está agora, que realmente a situação financeira nem nos permite fazer grandes contratações. Então, nós temos optado por fazer chamamentos públicos, né? Então, através de procedimentos de manifestação de interesse, onde as empresas vão poder apresentar as suas contribuições. Tem um processo de qualificação técnica, elas estão apresentando os seus estudos, uma vez qualificadas, elas apresentam os seus estudos, nós recebemos, analisamos e, então, vamos pegar suas contribuições, fazemos nossas modelagens internas também, e uma vez que esses estudos, eles vão ao mercado, eles vão ser, uma vez que tenha um certame, um licitante vencedor, eles serão remunerados. Essa é uma forma que a gente tem encontrado de se relacionar com o setor privado, dentro do arcabouço jurídico existente. Uma coisa assim que eu gostaria muito de ver, era assim, se a gente pudesse, não num ato de insubordinação, mas a gente assim realmente acabar com a 8666, que é essa questão de critério de técnica, não como ato de insubordinação, não estou falando isso, mas é que pensar em técnica e preço, eu já tive em processos de concorrência, onde todas as notas, dando assessoria para o governo. Você recebe as propostas, as notas das propostas técnicas todas são ruins, e ainda assim você tem que escolher alguém, porque você precisa depois olhar o preço, você lançou a licitação, aí você vem, poxa, mas o edital então estava inadequado ou não, mas aí o setor público vem lá e diz, não, mas eu precisava juntar esses 3 escopos numa concorrência só, porque fazer 2 ou 3 concorrências seria muito mais caro, daria muito mais trabalho para eu passar para conseguir todas as aprovações. Então, são distorções que vão sendo criadas e que você também acaba onerando o setor público e não tem os melhores serviços que você poderia ter. Então, se realmente a gente chegasse num nível do setor público poder contratar como o setor privado contrata, eu vou escolher o melhor, vou pedir 3 orçamentos, 5 orçamentos, vou fazer quantas reuniões eu precisar fazer para discutir escopo, e no final eu vou escolher aquele que seja o melhor. Então, se precisa ter alguma entidade, sabe, de repente, todo esse processo precisa ser supervisionado por um multilateral, feito Banco Mundial, ou BID, para ter transparência, todas as conversas precisam ser filmadas, postadas na internet, não sei o que pode ser feito, mas seria muito importante, eu acho, para o setor público, se ele pudesse ter um pouco mais de flexibilidade na contratação e na seleção dos seus fornecedores, não ficasse limitado somente a escolher em base de um edital, técnica e preço, e com pouco diálogo entre o fornecedor e o comprador. Tá? Posso fazer Por favor, Vera. um comentário da Ana? Que ela fez 2 reflexões que me lembram 2 coisas importantes. Uma é a seguinte, essa história da 8666, né? A gente tem um pouco de fascinação com esse assunto, e é muito curioso, até os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, mesmo no ambiente da Lava Jato, dizendo, olha, está vendo, o procedimento que a Petrobras usa, que é um procedimento mais flexível, olha, está aí, o problema é esse, se a Petrobras fizesse 8666, será? Claro que não, o problema não é esse, né? O problema, então, você está dizendo para colocar aqui um verificador externo, na verdade, isso aqui é um problema de polícia.
né? Esse é o problema de polícia. Isso aqui não é um problema de procedimento administrativo. Então, a gente pode muito bem ter um procedimento muito mais flexível, um procedimento muito mais aberto, e que a gente não tem, não é porque não seja possível, é que a gente não tem porque há interesses de manter essa estrutura tal e qual, porque ela flexibiliza o procedimento para algum grupo de interesses. Isso é natural, isso faz parte da sociedade. Então, esse é um debate que eu acho que é mais presente, é positivo que a gente tenha isso claro. E o segundo comentário que eu queria fazer é que eu lembrei de um caso, também aqui da Prefeitura de São Paulo. Há uns anos atrás, a gente se envolveu num projeto também muito divertido, que envolve a chamada Feirinha da Madrugada, aqui no município de São Paulo. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de chegar às 4 horas da manhã, mais ou menos, ali no Brás, quando se abre as portas de um galpão. É um terreno enorme da antiga FEPASA, hoje, no espólio da FEPASA e sob gestão do Ministério dos Transportes, foi feito um convênio com a Prefeitura para transferir. Então, toda uma estrutura de governança para resolver um pepino. O pepino começou com uma coisa muito pontual, que era a chegada de 500, 600 ônibus fretados por dia de pessoas que vêm fazer compras em São Paulo, no chamado Circuito das Compras. Então, elas chegam de madrugada, compram na Feirinha da Madrugada. São 5.000 camelôs dentro daquele terreno. Saem de lá, elas deixam as sacolas no ônibus, andam até a 25 de março, aí já começa o dia, termina no Brás, vai para José Paulino e termina, eventualmente, fazendo algumas compras ali nos eletrônicos, na Santa Efigênia. Então, surgiu um projeto de tentar organizar, do ponto de vista do estacionamento desses ônibus, e o projeto se transmudou em algo muito mais sofisticado, que era requalificar aquele espaço onde hoje está a feirinha e fazer não só os estacionamentos de ônibus, mas aí permitir, inclusive, que houvesse, por exemplo, startups que pudessem viabilizar o chamado o financiamento desses pequenos comércios, e isso pudesse viabilizar que eles tivessem mais capacidade de giro, para não ter que vir 3 vezes por semana para fazer compra, porque faz compra, vende, faz compra, vende. Então, por isso, estimular o microcrédito. Tinha um projeto altamente sofisticado, bacana, enfim. Mas o que eu queria contar não era nada disso. Eu sei que eu descobri uma coisa muito legal. Nesse projeto, então, começou a primeira discussão, mas vai ter que aprovar uma lei na Câmara para viabilizar esse projeto. Eu falei, não é possível. Vai ter que aprovar uma lei. Aí, Ana, eu comecei a fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo e descobri que existe 100 casos no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde as prefeituras questionam normas da sua lei orgânica que estabelece que as câmaras têm que aprovar todos os projetos envolvendo serviços públicos, envolvendo o uso de bens públicos, e, quando levado ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça dizia em todos os casos, é inconstitucional, é inconstitucional, é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque isso é uma decisão do gestor público, isso não é uma decisão do legislativo, é uma decisão do gestor. Aí eu, ingênua, fui logo chegando na prefeitura, a gente está resolvida, aqui está escrito na lei orgânica do município, ok, vamos falar com a procuradoria do município, vamos propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei orgânica, está aqui a jurisprudência, resolve. Aí vem alguém bem mais experiente e disse, tolinha, isso aqui faz parte da composição de interesses. A Câmara precisa ser envolvida. Isso é uma maneira de se governar. E, então, logo, portanto, todos os casos serão, sim, submetidos um a um para uma negociação junto à Câmara Municipal. Então, disse a Ana, acabou de se aprovar uma lei criando o Plano Municipal de Desestatização, e aprovando lá 4 ou 5 projetos, e os outros ficam para a próxima. Beraldo, por favor. Olha, mesmo agora estando... esquentou, assim que é bom, agora esquentou. Já foi só falar mal da 8666, é a Geni, jogaram aqui, pronto, vai todo mundo dar paulada agora. Eu acho que vocês vão se surpreender com a minha posição, porque mesmo estando na presidência do tribunal hoje, eu acho essa 866 um horror. Não é? Mas ela foi construída, ela foi concebida lá nos anões do orçamento, não é? Com todo aquele ambiente que se vivia, e hoje as coisas mudaram, as necessidades mudaram, a agilidade que se tem, as demandas.
Agora, muitas vezes o tribunal é responsabilizado, mas nós trabalhamos no cumprimento da lei. Não é? Precisamos mudar a lei, adaptar a lei. Tem várias iniciativas, não é? A Ana sabe, a Vera que acompanha, mas isso sabe, tem várias iniciativas no Congresso, mas não consegue, não anda. Não é? E é verdade, se ela fosse boa e desse resultado, nós não tínhamos essa corrupção, esses desvios que nós temos. Então, ela não está atendendo mais a necessidade e não tem a efetividade que todos nós desejamos. Então, é preciso promover. Aliás, como outras também, não é? Nós precisamos desburocratizar o Estado, nós precisamos nos debruçar sobre essas questões todas que são, muitas vezes, leis que saem aí com uma boa intenção e acaba criando barreiras ou aquela coisa de criar a dificuldade para vender a facilidade, como foi dito aqui, é real. Agora, como eu fui prefeito e secretário e vivi do lado da dificuldade, não é? E sempre fui muito crítico, muitas vezes, com postura do próprio tribunal, não é? E quando nós concebemos esse novo modelo do poupa-tempo, que funciona hoje, terceirizado, a primeira dificuldade que nós tivemos foi com o Tribunal de Contas, que tinha que separar as contratações, aí ficaria muito difícil você administrar. Então, uma série de dificuldades. Mas a legislação é que impõe isso. Agora, depois que mudei de lado, não é, que também saí e fui para o tribunal, aí se verifica também que tem muito problema do despreparo, muitas vezes, não é, que acaba dando problema numa rejeição de conta, na rejeição de um contrato, porque tem lá as jurisprudências, os pontos básicos que é só atender, que não é tão difícil, e muitas vezes também não são atendidos. A Vera falou aqui uma palavra mágica, eu acho que precisamos cada vez mais ter essa abertura do diálogo permanente entre os órgãos de controle e aqueles que executam, não é, para buscarmos alternativas e facilitar a vida daqueles que querem trabalhar, que querem empreender. O Estado precisa andar. Nós temos um mecanismo hoje que é o exame prévio de edital, né, em que um cidadão, ao tomar conhecimento de um andamento de uma licitação, toma conhecimento do edital e faz uma representação contra esse edital, levantando lá quesitos que não estão sendo cumpridos e, basicamente, o que determina a 866. A lei determina, o tribunal. Nós sabemos, muitas vezes, que tem todo um interesse em volta disso, e muitas vezes são brigas entre as empresas que faz a representação só para ganhar tempo, para depois ir lá negociar com a empresa que tem mais chance de ganhar. Só que a lei determina, não é, ela dá esse direito, que qualquer cidadão pode fazer esta representação. Normalmente isso é feito na última hora que antecede a abertura do edital, e o tribunal tem que parar para poder analisar, pegar as informações, e o que cria uma burocracia danada. Mas o que eu queria dizer, mensagem, nós precisamos rever, sim, esse emaranhado, esse arcabouço jurídico que nós temos. Mas também precisamos ter um diálogo, precisamos fazer com que os próprios gestores se preparem também melhor para esse enfrentamento, evitando o problema e ganhando tempo. Eu participei, acompanhei um seminário que a GV organizou junto com a ASP, coisa de 15 dias, 3 semanas atrás, justamente sobre esse tema, quer dizer, direito administrativo e combate à corrupção, né? Aonde falhamos, quer dizer, vamos tentar entender, porque com tantas leis, você ainda assim aconteceram escândalos como esse. E o professor Jacinto fez esse comentário, né? O Jacinto Arruda Câmara, que é professor da PUC, falando que a gente tem uma tendência a fazer leis depois de momentos extremos e elas estão combatendo algum problema específico e não estão olhando o todo. Então, a 866, que veio depois do escândalo dos anões do orçamento, a lei de probidade administrativa, que veio depois do afastamento do Collor, né, quando teve o processo dele, agora a lei de controle das estatais também, né, que quer fazer isso, que eu vejo como um problema, que, óbvio, você teve
utilização indevida de nomeação política, por exemplo, a conselhos de administração, mas agora você tem uma absoluta proibição de que a pessoa que ajudou na campanha participe do conselho, ou que seja afiliada e ajudou na campanha daquele executivo, participe do conselho de administração. Então você vai acabar afastando as pessoas da política, porque os nomes técnicos vão ter que ficar técnicos como se todo mundo fosse uma caixa estanque, né? E está vindo no momento de, não, tem pressão, olha, fizeram aparelhamento, então o segredo do aparelhamento é proibir, como se o cara que vai ser comparsa de alguém que está com ideia, num caso de polícia, como a Vera colocou, ele não vai se filiar. Então, você não se filia, você sai do partido, fica aqui, a gente vai fazer a campanha e é você que a gente vai botar lá depois, porque você ainda vai ter essa presunção de legitimidade, porque você não participou de campanha política, né? Mas até nessa linha que você, Beraldo, já começou a colocar, e a Vera também, vou até pedir para te ouvir, eu vou até misturar a duas perguntas que eu tinha pensado, que uma era para saber de vocês quais seriam estímulos a novos formatos, ou né, na linha do tema que a gente propôs para esse debate, quer dizer, novas formas de interação entre setor público e privado. Como vocês imaginam, quais formatos novos vocês acham que devem ser prestigiados, seja para a atuação da administração, para a prestação de serviço público, para geração de inovação dentro da administração, né? Mas até fazendo um exercício, que seria essa minha segunda pergunta, mas eu já vou juntar uma com a outra até por conta do horário, vamos esquecer então que existe 8666. Né? No mundo sem amarras aqui. Então, vamos imaginar que não tem todas essas barreiras e entraves jurídicos que a gente conhece. Quais que seriam soluções que vocês imaginam que a gente poderia implementar, ou que seriam verdadeiramente inovadoras, que gerariam transformações de fato na administração pública ou nessa interação público-privado? Queria te ouvir primeiro, Beraldo, agora, por favor, para não dizerem que eu estou prestigiando só as mulheres. Não, eu não acho que existe assim, uma ideia única e milagrosa e tal. Acho que são várias iniciativas, né, que tem que se trabalhar. E algumas delas já foram ditas aqui, que é a questão do diálogo, não é, que precisa ter entre os órgãos, eu acho isso fundamental, e a questão também da confiança, não é? Porque todos trabalham sempre partindo do ponto que, olha, aqui tem corrupção, aqui tem problema, não é? Então, vamos tomar todo o cuidado. E muitas vezes é real isso. Então, quando se fala, precisamos cada vez mais ter uma interação da iniciativa privada com o setor público, é fundamental, é prioridade zero. Nós temos hoje uma crise fiscal no país sem precedentes. Não é? Nós nos apropriamos de quase 40% do que se produz, do PIB, e não fomos capazes de produzir serviços de qualidade. E se olharmos a capacidade de investimento, né, que se tem no serviço, no poder público hoje, tanto da União como dos estados e municípios, é baixíssima. Então, você tem uma carga tributária extremamente alta, que tira a competitividade e a produtividade, né, da economia, e não é capaz de entregar serviço de qualidade e de ter capacidade de investimento, né, para melhorar, expandir serviço e na infraestrutura. Então, a saída é o Estado mais eficiente, o Estado mais efetivo, um Estado mais próximo da necessidade, né? Um Estado que crie mais oportunidades do que seja aquele provedor e investidor, e garantir todo esse investimento através de parceria, não é, com a iniciativa privada. Então, mais diálogo, ambiente de confiança, não é, que precisa ser construído, colocar o interesse público, não é, sempre em primeiro lugar, porque muitas vezes as empresas se verificam também que querem atuar no serviço público, não é, para obter vantagens, e quem contrata também. Então, infelizmente, isso acontece e acaba fazendo com que, muitas vezes, o órgão, o controle, trabalha com um pé atrás, eu diria, e isso acaba atrapalhando. Dentro desta proposta de mais diálogo e interação entre os órgãos de controle e o executivo, e também para que se possa criar um ambiente melhor entre o setor privado, e nesse diálogo,
eu penso que nós, do Tribunal de São Paulo, tem dado uma contribuição. Nós estamos trabalhando no sentido de treinar, capacitar os gestores, né? Temos uma escola de contas muito atuante, que trabalham junto com os jurisdicionados, montando, inclusive, conteúdos, né, necessários para preparar estes executores. Nós publicamos cartilhas, nós realizamos ciclos de debate, rodamos o Estado inteiro, convocando os jurisdicionados, escolhendo aqueles temas que mais têm gerado problemas para que possa ser combatido. Amanhã mesmo a Vera participa de um evento sobre direito administrativo, onde vários temas, inclusive pontos que estão sendo discutidos aqui, exatamente com este objetivo de ter uma interação maior entre o próprio quadro dos técnicos do tribunal com as dificuldades vividas pela iniciativa privada, porque eu acho que tem um aprendizado, não é, aí, e acaba flexibilizando e avançando. Eu me lembro que, quando cheguei no tribunal, eu estou lá há 4 anos, a equipe do meu gabinete, que eu assumi, falava em contrato de gestão com OS, todos ficavam arrepiados. Eles diziam, isso aí é uma forma de contratar sem concurso e ganhar mais e fugir do teto, e já tinha um elenco de coisas. Mas eu vim de uma experiência da administração pública, inclusive enquanto deputado, trabalhamos muito no sentido de aprovarmos a lei, né, de OS e o contrato de gestão. Bom, fizemos vários encontros entre os gestores, né, e chegamos a algumas conclusões, em que, muitas vezes, estas entidades, essas OS contratadas, também não estavam preparadas, estavam desorganizadas, não prestavam contas de forma adequada, não cumpria o plano de trabalho estabelecido, e, por outra vez, o Estado também não estava preparado para exercer o controle, porque é preciso, você terceiriza o serviço, mas é dinheiro público que está sendo dirigido àquela entidade. É preciso que se tenha a contrapartida, é preciso que se cumpra o plano de trabalho, não é, que atenda às metas. Então, 3, 4, 5 reuniões, capacitação, eu acredito que demos uma contribuição no sentido de que tanto um mecanismo da escolha desses parceiros das OS, como o próprio Estado também se preparar nesse sentido. Um outro exemplo, temos a lei de inovação, tanto a federal, estadual, ficou aí patinando não avançou, não é? Esta é a realidade. Recentemente, sai um decreto do governo do Estado regulamentando e ali sim, esclarecendo diversos pontos, criando um novo mecanismo, não é? Bom, isso, os técnicos do tribunal já começam a ficar, opa, já vem coisa aí que nós precisamos ficar olhando e tal. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um seminário, não é? O tribunal, os técnicos do tribunal, em conjunto com as universidades, o CRUES, mais os institutos que vão trabalhar e promover estas inovações, no sentido de debater, discutir, dialogar e buscarmos mecanismos para que possa criar um ambiente mais favorável. Eu acho que essa é a melhor forma de colocar, eu diria, de forma prática, né, a intenção virar realidade. E essa é uma mudança, quer dizer, né? A alteração que houve recente, em 2016, da Lei de Inovação para essa intenção, criou uma modalidade nova de dispensa, de licitação, para a contratação de soluções inovadoras. E é o que a gente está estimulando aqui com as empresas todas que vão ser aceleradas aqui no Brasil Lab, é dizer, olha, vai ter que ter coragem, porque vocês querem ser os primeiros que vão se beneficiar dessa mudança legislativa. Agora, tem que se construir uma cultura, né? Fazer justamente essa cultura, a pessoa entender que não tem presunção de picaretagem,
sacanagem, é o contrário. Tem que ser, o controle é que tem que ser melhor, mas a seleção disso você não vai fazer dentro das molduras, como a Ana até já colocou, de técnica e preço, etc. e tal, não vai funcionar. Né? Você vê, nós estamos trabalhando de forma preventiva, né? O decreto acabou de sair, quer dizer, nós não vamos esperar agora em setembro, eu estava lá que no as dia. contratações ocorram e tal, para depois penalizar o gestor. Né? Vamos trabalhar de forma preventiva, vamos construir já aqueles parâmetros aceitáveis, não é? Para que, na hora de colocar na prática, possa ter sucesso sem problema futuro. E é uma maneira concreta de gerar confiança, né, Beraldo? Que você falou, porque você fala assim, a gente tem que estabelecer confiança. Mas como você faz? Você informa direito o controlador, informa quem está querendo realizar, informa o Estado, e isso vai contribuir. Vera, vi que você pegou o microfone. Peguei porque a fala do Dr. Beraldo me deu 2 insights aqui na sua pergunta do que seria no meu mundo dos sonhos, né? Se eu não tivesse nenhuma limitação legislativa, o que é que a gente poderia pensar? Acho que o Dr. Beraldo está muito correto nessa ideia de que ainda é sempre alguma coisa que precisa ser estimulada, essa relação público-privada. Ela é altamente importante, esse diálogo, como bem disse aqui. Mas eu fiquei aqui pensando o seguinte, será que em situações assim, a gente não pode pensar em soluções que talvez facilitem a implantação das soluções que foram levantadas por esse diálogo público-privado. Então, o senhor aqui mencionou o caso das OS do Estado de São Paulo, mencionou o tema das fiscalizações, a dificuldade de se ter um acompanhamento efetivo, de se saber exatamente se a entidade privada está prestando adequadamente o serviço, do ponto de vista do gestor público, o tema da fiscalização. E do ponto de vista aqui de quem olha esse ambiente e que, de repente, chega para um projeto como esse, nós sempre temos o mesmo problema, que é o acesso a dados e a informações. E a administração pública tem uma enorme dificuldade de fazer essa compilação de informações, enorme dificuldade. Eu acho que esse é um campo dos Big Data, aí eu nem sei exatamente o que isso significa, mas eu tenho a impressão de que isso significa centralizar informações de alguma maneira que possam... Não é nada disso. Não. Ele está dizendo lá, não é nada disso. Porque eu tenho a sensação de que se perde muito na administração pública porque você não tem um histórico de coisas que foram feitas, as pessoas vão embora, as pessoas levam a memória e a administração pública ela não consegue organizar isso de maneira eficiente. Será que vocês não têm uma solução super moderna, super fantástica, super genial, para que a gente possa pegar as informações que a Ana está construindo aqui, que é a primeira pessoa a elaborar um plano municipal de desestatização? Daqui a 4 anos, a Ana não vai mais estar lá. E quem é que vai levar essa informação? Quais são as pessoas que estão lá, que vão poder contar a história? E a história não vai, a gente não vai precisar andar 3 casinhas para trás, a gente pode continuar dali para frente. Como é que eu crio uma plataforma em que as informações que eu que trabalho no projeto, o Tribunal de Contas e o gestor público possam agregar informações para a gente pensar para frente? E uma segunda coisa dessa nossa conversa aqui, que o Dr. Beraldo me fez lembrar, eu talvez gostaria que, nesses projetos inovadores, pudéssemos sentar em volta da mesa, o gestor público com a sua ideia, a iniciativa privada que trouxe uma proposta por meio de uma manifestação de interesse privado, quem sabe o Tribunal de Contas, quem sabe o Ministério Público, se nós não pudéssemos envolver todos esses agentes de antemão, para que houvesse um compromisso, para que os processos pudessem efetivamente caminhar. Ao invés da gente ter sempre essa postura reativa, talvez a gente pudesse escolher 1 ou 2 casos que sejam efetivamente importantes para a Prefeitura, para o Estado, e, em determinados momentos, chamar um conselho. E esse conselho ajudar, por exemplo, a fazer a integração entre todos os órgãos públicos municipais, que envolve desde o tema do licenciamento ambiental, ao tema relacionado às questões de trânsito, ao tema relacionado aos órgãos jurídicos, que a Procuradoria também muitas vezes não quer se envolver. E o órgão de controle, por que ele não pode participar desse processo? Qual é o impedimento efetivo jurídico? E o Ministério Público, por que a gente não pode criar um ambiente de produção positiva, ao invés de ser reativo? Acho que isso seria pensar fora da caixa.
para falar uma expressão em latim, só para a gente não sair do evento, né, com 2 advogados na palestra e falar uma expressão em latim, o Ministério Público é tido como custos legis, né, que é o fiscal da lei, é uma expressão que se usa. Uma das funções do Ministério Público é ser o fiscal da lei, mas não precisa ser dentro de um processo judicial, né? Com certeza, eu já acho que essa ideia de aprimorar diálogos, como que a gente está tendo aqui, mas em nível institucional, sem dúvida já é uma grande sugestão. Ana, por favor. Eu queria comentar um pouquinho a fala aqui tanto da Vera quanto do Dr. Beraldo. Assim, essa atitude propositiva é uma coisa que nós, muito lá na prefeitura, temos tentado, até porque, assim, às vezes, justamente para a gente, eu, no meu caso, que vim do setor privado para vir, para mim isso é muito óbvio, sabe assim, você tem que sentar e conversar e entender o que o outro faz, porque quando eu comecei lá, eu cheguei e falei assim, eu gostaria muito que o TCM nos visse como, assim, uma empresa impecável, sabe assim, o pessoal chega ali, o que vem dali vem redondo, para justamente evitar essas suspensões de processos e tudo mais. Eu falei, poxa, então vamos tentar construir esse diálogo. Nós tivemos já fizemos um seminário lá, eu até nem tinha entrado quando já tinha acontecido esse seminário, para se falar mais sobre concessão, privatização e tal. E aí, depois, mais recentemente, nós tivemos uma outra reunião. Mas, assim, eles não podem se manifestar. Tanto assim, tem muita restrição, eles ficam muito contidos. E mais a gente vai falar, vai ouvir, mas a gente não tem não é uma questão de comprometimento. Eu acho que é uma questão de procedimento do órgão de controle, que ele não pode ficar falando com a gente como se estivesse adiantando possíveis problemas. Então, o fato tem que acontecer para ele se manifestar. Então, e me parece uma questão procedimental, certo, doutor? É exatamente isso. Tem uma postura muito assim, nós não somos órgão consultivo, faça aí, depois nós vamos julgar. Mas será que eu tenho questionado isso? Porque se a necessidade exige um avanço, uma mudança, por que não? A Vera colocou uma questão importante, que é o seguinte, vamos mudar o fluxo. Pensa no produto final, não é, que vai atender o cidadão, pega esse produto e faz o fluxo contrário para verificar quais são as dificuldades e os gargalos. Quando chegar no tribunal, antes disso acontecer, por que não o tribunal orientar, se manifestar com base nestas informações todas? Nós temos um banco de dados lá, que você falou de Big Data, e que precisamos ter lá um BI lá, se é esse o termo que vocês... Não é que, eu não sei, vou me arriscar aqui. É isso? Ah lá, beleza. Então tá. É que vai lá buscar essas informações e verificar quais são os procedimentos, aquilo que foi mais adequado, e fazer com que a gente crie esse fluxo que vai facilitar para o produto final ser entregue à população. Eu acho que tem que inverter um pouco isso, tem que quebrar um pouco essa barreira, não é, de distanciamento, nós temos que estar juntos, os desafios são enormes, não é? Muitas vezes se fica ali dentro daquela caixinha e se empodera, não é? E fica fácil, não, porque eu sou o poder aqui e tal, então, bom, isso não pode, isso pode. Temos que quebrar isso, não é? Eu tenho procurado e acho que nós temos avançado também nesse sentido. Os próprios técnicos, que muitas vezes não se dispunham a dar uma orientação, receber um prefeito e dar uma orientação, eles têm recebido hoje uma voz dizendo o seguinte, não, nós temos que trabalhar preventivamente, pedagogicamente, até porque o tribunal tem bons técnicos, tem bons salários, muitas vezes salários muito maiores do que tem o gestor lá da prefeitura, ele tem uma responsabilidade maior ainda de contribuir, ajudar, compartilhar para que aquele produto final de interesse da população possa sair da prateleira. Excelente. Eu já recebi algumas perguntas aqui, para a gente ter tempo, que já são perto de 8h40, e a gente tem que ir até as 9h por uma determinação aqui do espaço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dirigir uma pergunta para cada um de vocês, mas vocês fiquem à vontade para comentarem livremente. Eu recebi aqui do Lucas Moreira, da CBA Cimentos, ele perguntou para a Vera, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, que foi, qual foi a solução
para o Social Impact Bond. Acho que você falou que foi uma questão de contratualização, né? Mas a segunda parte da pergunta dele é se você acha que isso pode ser criado para algo fora da área de educação. Quer dizer, isso vai ser pontual ou já está se imaginando para outras áreas? E quais áreas você acha que isso podia acontecer? Quem é o Lucas? Está aí? Não? Ali, ó. Então, Lucas, claro, eu acho que sim. Eu acho que a grande inovação aí desse projeto é a possibilidade de você usar a 8666, usar a 8666 de maneira inovadora. Eu acho que esse é um grande ganho. A área de educação foi o primeiro modelo, ele não é simplesmente replicável, até por um tema que foi falado aqui, que é a questão da métrica, né? Esse tema da métrica foi muito estudado para saber exatamente como é que seria feito o pagamento ao privado, porque, veja só, primeira dificuldade, será que é possível, na Lei 8666, não haver nenhum pagamento ao privado se não forem atingidas as metas estabelecidas? Ele recebe 0? Ou na Lei 8666 você precisa garantir pelo menos alguma coisa? E a solução que nós encontramos foi, não há nenhum impedimento na Lei 8666. O privado vai poder prestar esse serviço durante 1 ano. Ele vai, só ao final do primeiro ano letivo, em que houver a medição, é que se verificará se o objetivo foi atendido. Será que houve repetência? Será que houve evasão? Você tem que esperar 1 ano. Durante esse 1 ano, como é que ele vai sobreviver? Ele não vai receber nada do poder público. O poder público não gasta nada. Haverá investidores privados que gostaram deste modelo, que vão antecipar recursos para ele e que, se ao final ele atender às métricas, aí sim o poder público fará pagamentos conforme os critérios estabelecidos. Então, sim, eu acho que nós, do ponto de vista jurídico, nós elaboramos algo que pode ser multiplicado em outras áreas, sem nenhum problema, porque acho que a gente já criou aqui uma inovação do ponto de vista normativo, do ponto de vista da estruturação jurídica. Agora, cada caso vai ser um novo desafio. E mesmo se a gente continuar na área da educação e outras escolas que não estejam envolvidas, você também tem novos desafios. Porque, nesse exemplo, a gente pegou a equipe pegou 120 escolas do Estado de São Paulo, também por uma metodologia que não poderia ser aleatória, para que houvesse efetivamente um grupo de controle, um grupo de intervenção, e que houvesse aqui a possibilidade de se medir efetivamente o impacto. Então, essa metodologia, não só a jurídica, mas a metodologia com relação à medição do impacto, acho que isso também pode ser utilizado em outras áreas que têm o objetivo de medir impacto social. Isso é ótimo. Tem uma pergunta que chegou que eu vou dirigir para a Ana, porque eu sei que isso foi um critério que ela está adotando na montagem da equipe dela na São Paulo Parcerias. O Marcelo Milco, da Consultoria Júnior Pública da GV, pergunta como vocês enxergam a participação de jovens na temática de inovação no setor público e no diálogo com os setores privado e social. E eu sei que isso tem sido, justamente, foi um critério da Ana para montar a equipe dela. Acho que você podia contar um pouquinho disso para a gente. Quem que é o Marcelo? Oi, Marcelo. Então, isso é uma equipe que a gente tem lá, é uma equipe bem jovem, temos aqui até 3 representantes aí, podem se apresentar, uma ali também, é inclusive aluna ainda de doutorado da GV também, então tá aí, é uma equipe bem jovem, nós temos aqui entre o nosso grupo um diretor de 28 anos, que eu tive a honra de promovê-lo, né? Então, quando eu cheguei lá, tinha uma vaga de diretor e eu estava buscando pessoas. E depois eu pensei, por que não alguém olhar para dentro de casa, alguém que tem tem potencial e tudo, e foi uma escolha muito feliz, porque é um jovem que está tocando os projetos lá com muita propriedade. Então, temos uma equipe jovem, muito disciplinar, e, por incrível também para mim, uma coisa muito compensadora, é ver como essas pessoas acreditam e querem levar esse projeto adiante, sabe assim? E é assim, o que nos move é aquela questão assim, fazer o bem sem saber a quem, sabe? Não é somente ver, obviamente, não são os melhores salários do mercado, mas é muito recompensador, sabe? Você está naquela missão. Para mim, particularmente, tem sido muito
revigorante trabalhar lá. Temos trabalhado 10, 12 horas por dia, sábado, domingo, feriado, sabe? Eu mando o WhatsApp para elas assim, oi, sabadão de sol, eu sei, mas preciso falar com vocês, porque a gente tem a imprensa batendo na porta, perguntando, vereador, que a gente teve audiência pública num sábado, sabe? É uma coisa assim incrível, 2 audiências públicas num sábado. Então, os jovens, sim, têm lugar e lugar de destaque nesse programa. Ou seja, envolvendo os jovens, né? Envolver os jovens, sim, né? A transformação, ela acontece em todos os níveis, tá? Ótimo. Beraldo, o Lucas fez uma pergunta que, embora você vai ver que você é a pessoa de cabelos brancos do debate, eu sou de cabelos negros, mas eu falo em latim e você falou inglês. Então, você já vê que a gente já está num ambiente absolutamente inovador. Só que ele fez uma pergunta que eu acho interessante e acho que você, com certeza, é quem vai ter a maior bagagem para falar disso, que era se você acha que os controles antes da Lei 8666, quer dizer, e você já tinha experiência de administração antes da 8666, o modelo era melhor do que o modelo que veio depois com a 8666. Essa que foi a pergunta dele, quer dizer, de controle, de antes da Lei 8666, quer dizer, se a experiência que você tinha, daí na época quando você estava como vereador, prefeito, quer dizer, era de mais liberdade ou de mais controle? Você achava que ela era melhor ou pior? Não, era sem dúvida de mais liberdade. Né? Quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, foi antes da lei, fui prefeito em 82 a 88, a maioria não tinha nascido aqui ainda, antes da lei. E o ambiente era mais favorável. Né? E eu acredito também que os órgãos de controle também não estavam tão organizados, não é, como estão hoje, porque hoje cresceu, tem Ministério Público de Contas, tem auditores concursados, especializados nas mais diversas áreas. Né? Então, o Ministério Público também, que evoluiu muito. Então, eu diria aqui, olha, sem medo de errar, os órgãos de controle estão muito mais equipados, preparados, com carreiras mais atrativas, estruturados, do que a própria administração pública. Nós verificamos muitas vezes nos municípios, não no caso do governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, mas nós estamos falando que mais de 300 municípios dos 640 têm menos que 20 mil habitantes. Né? Como eu disse aqui, muitos deles não têm um técnico em TI, muitas vezes não tem um especialista em planejamento, não tem um especialista em licitações, o que acaba dificultando. Mas, respondendo, o ambiente antes da lei era de mais liberdade, e eu acho que nem por isso se tinha menos ou mais corrupção. A Cristina faz uma pergunta, entre os setores que ela chama de primeiro, segundo e terceiro, de que forma se inclui o novo setor 2,5 nesta ponte de inovações no país? Para quem que eu posso direcionar, quem gostaria de responder? Pode falar, Vera. Elogie boca própria é vitupério. Não, eu acho que uma sugestão. Tem uma outra pergunta que ela fez aqui, que fizeram também, que eu vou então colocar, já que você está me dando a liberdade como mediador responder uma pergunta, ainda que eu não seja do painel. Eu acho que uma iniciativa como o Brasil Leve, sem dúvida nenhuma, é isso, né? Quer dizer, 2,5, nesse conceito que você está falando de, olha, é público, é privado, o que ele vai fazer? Ele atua numa causa pública, sem dúvida alguma, né? Mas absolutamente movido, mantido e financiado pela iniciativa privada, seja com doação voluntária de tempo de quem está participando, seja com apoio financeiro de algumas entidades que acreditam no projeto, porque a gente tem toda uma equipe que tem que ser mantida, as pessoas têm que ter salário, não dá para viver só de boas intenções, né? Todo mundo tem conta de luz para pagar, ingresso do Lollapalooza para comprar, que está caro, né? Saiu hoje. Então, tem que envolver todo mundo, né, nisso daí. Acho que o Brasil Lab, com certeza, é um bom exemplo. E aí a Luísa tinha feito, então, uma outra pergunta, que era: qual o processo correto para uma empresa vender inovação para o setor público? Levando em consideração que é preciso realizar testes, analisar resultados, não é apenas vender algo pronto, mesmo que a empresa já esteja em estágio amadurecido e sem prejudicar a receita de ambos os lados.
Bom, a gente tem também, vou então chamar essa aqui para mim, uma das questões é justamente essa, estabelecer essa relação de confiança. Quem é a Luísa, por favor, aliás, já que todo mundo está ali, a Luísa. Obrigado, Luísa. Uma das questões primeiras é descobrir quais são os órgãos que estão mais abertos a isso, porque você com certeza vai ter prefeituras que já estão trabalhando essa pauta verdadeiramente, né? Hoje está na moda ter Secretaria de Inovação, quer dizer, então todo mundo vai botar lá, acho que vai ser, a exceção vai ser quem não tem Secretaria de Inovação. Então, mas você vai procurar, vai ter alguém, o que eu recomendo muito. Num curso que eu sou professor no CLP, justamente eu vou falar como convidado do Brasil Lab, e eu costumo dizer para esses prefeitos que inovação é um estado de espírito. Antes de mais nada, tem que ser um estado de espírito. Você precisa ter alguém pensando nisso. É alguém que não está lá só descascando o abacaxi do dia a dia, respondendo ofício do Ministério Público, respondendo ofício da Câmara. Quer dizer, ele está preocupado em encontrar novas soluções. Mas essa formatação tem, como a Vera já citou hoje, o exemplo do PitGov SP, é uma iniciativa que ela nasce primeiro só como teste. E desses testes que foram sendo feitos, é que o Estado agora está construindo qual vai ser o modelo de contratação, inclusive pensando num modelo que seria o credenciamento, né? E acho até que você podia contar um pouquinho, Ana, a gente falou da questão das bicicletas que querem fazer aqui em São Paulo também, que seria um novo modelo de contratação nessa linha. Mas a primeira é você saber quem está aberto a fazer isso, quem já tem legislação. O governo do estado tem, a prefeitura de São Paulo tem, por exemplo, o MovLab, que é uma iniciativa nesse sentido. A minha cidade, de onde eu sou, São José dos Campos, também tem, hoje teve que fazer uma lei, como a Vera estava falando, quer dizer, tinha que passar pela Câmara. O prefeito queria fazer uma lei nova de inovação, mas ao mesmo tempo ele já queria começar a fazer como prefeito de Barcelona, de abrir um momento, pelo menos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, em que o prefeito senta com pessoas que querem fazer isso. Quer dizer, olha, eu quero vender para o poder público e vai ouvir quais são e vai apresentar alguns problemas de uma forma muito aberta para daí, a partir disso, você construir essa solução. Mas precisava-se ter uma autorização legislativa, né? A Procuradoria do município entendeu que era necessária uma autorização legislativa específica permitindo esses testes. Quer dizer, que até para testar você tinha que fazer. Eu concordo, existem temas delicados, né? A pessoa vai começar a ter acesso a dados da prefeitura, tem temas sensíveis realmente da administração, mas eu acho que um primeiro caminho é você identificar quem está aberto a isso e aí ter um bom projeto, quer dizer, identificar uma área de atuação e apresentar um projeto que você vai ter que tentar enquadrar, ou na contratação por dispensa, porque é uma solução que tem risco tecnológico que você está comprando, ou então que seja feito por inexigibilidade, porque você tem uma certificação de que o produto que você tem é individual e singular. Amanhã não vou antecipar muito isso, que isso é exatamente o que eu vou falar com o pessoal que vai participar da aceleração do Brasil Lab, senão eles não vão vir amanhã, vou deixar aqui eu falando para ninguém. Mas cuidado que vocês perdem o prêmio se não participar de todos. Só para pegar mais uma pergunta aqui, que eu acho que pode ser para vocês três. A Aline, quem é a Aline, por favor? Aline? A Aline, que acho que já não está entre nós, ou saiu, ela fez uma pergunta, se a iniciativa... a iniciativa da inovação deve partir sempre do setor público ou a forma das startups proporem a inovação dentro da legalidade e da confiança, quer dizer, colocando isso. Mas o que eu imagino vocês já colocaram isso um pouco, né? Desses exemplos que vocês viram, da experiência que vocês tiveram, qual que tem que ser a medida dessa abertura? Acho que a Vera deu uma ideia que é a do Conselho. Ana, como eu falei antes na minha questão anterior, você podia contar um pouquinho para a gente, então, também, desses outros projetos que estão acontecendo lá na Prefeitura de Estatização, especificamente, e até essa modalidade de credenciamento aí das bicicletas, que eu acho que são formas diferentes, quer dizer, que estão vindo da demanda, da pressão externa, elas vieram para dentro, né? Sim, tem uma questão que, assim, algumas empresas têm interesse em prestar serviços específicos para a prefeitura ou então desenvolver algumas iniciativas. Um dos mecanismos que existe é a manifestação de interesse privado, né? Então, a empresa pode, a gente até recentemente, eu tive essa semana mesmo, com uma empresa que eu fui falar de um assunto e aí, de repente, a empresa chega e fala assim, poxa, entre os nossos, entre os donos, né, antigos donos da empresa, ele tem um equipamento urbano que é o nome de um dos fundadores aqui do grupo. Nós gostaríamos de cuidar desse equipamento urbano, porque esse equipamento está mal cuidado e carrega o nome de alguém que a gente considera que é importante.
E ele não sabe como que nós fazemos. E eu falei para eles, poxa, façam um estudo, protocolem essa manifestação de interesse privado na Secretaria de Estatização e que nós temos que fazer é receber, analisar, dar publicidade a isso e que para que outros, se tiverem interesse no mesmo objeto, eles podem dar continuidade. Isso é uma forma, e aí, de novo, quando a gente está falando dessa inovação, para mim, o que permeia isso aqui, que dá esse conforto para a confiança, essa relação de confiança, transparência, né? Então, assim, hoje em dia as tecnologias permitem muita transparência para que a gente possa ter no Big Data, lá que você falou, ter numa plataforma, ter no site, ter no aplicativo, mais informação que seja para todos, né? Então, isso eu acho que ajuda muito nessa relação de confiança. Ter os indicadores de desempenho e a evolução desses indicadores também é uma questão importante para que a gente faça uso desses mecanismos para que a gente possa, então, pensar em inovar. Quando a gente está falando agora em credenciamento, é um instrumento, né, que a gente vai poder permitir aqui na cidade de São Paulo, para que operadores de sistemas de bicicleta queiram atuar aqui na cidade para que eles possam, e não somente como tem assim, não, a gente vai ter que fazer uma concessão, ou a gente vai ter que fazer uma autorização de ter o modelo tradicional, tá? Então, isso são coisas que mudam, e mudam porque também a sociedade mudou, e a gente tem hoje em dia acesso a tecnologias e parâmetros que podem ser compartilhados por todos online, sabe, em real time. Então, não tem por que a gente também não se adaptar a essa nova realidade. Legal. O Gabriel Pires, que é consultor de investimentos, fez a seguinte pergunta: de todas as massas de investimento, a mais defasada ainda é do capital humano. Quando pensamos em corrupção, ética, parcerias e afins, ainda temos o foco na receita e não em quem faz acontecer, que são as pessoas. O que falta, na opinião de vocês, para que venhamos a investir nas pessoas, para que elas tenham novas ideias e não somente no recurso financeiro a ser usado e que virá como retorno? Bom, eu ainda acredito no senso de responsabilidade, no senso de comunidade dos seres humanos. E, assim, eu digo, essa experiência que eu estou tendo lá na prefeitura, de novo, me surpreendeu e me encanta a quantidade de jovens comprometidos que eu vi lá. Então, assim, quando a gente está conversando, temos os seniors também, tá? Então, quando a gente conversa, às vezes, quando eu estou na conversa lá com seniors e tudo, a gente às vezes fica preocupado assim, poxa, e de agir dentro da Caixa. Embora eu tenha falado a questão da 8666, que eu falei, não é uma insubordinação nem nada, e mais que a gente tenha a questão de vamos pensar fora da Caixa, mas agir sempre dentro da Caixa. Não tem como ser diferente, né? Então, nós que viemos aqui, temos nossas carreiras e tudo, nenhum de nós quer macular nossas carreiras, porque seja que a gente tinha um procedimento ali que a gente não viu, fica todo mundo tempo, meu CPF, todo mundo preocupado. E aí a gente vai ver para os jovens também que estão lá, é uma responsabilidade muito grande para a gente também, de ver assim, que permita que tenham carreiras também que sejam reconhecidas publicamente, não só por aquilo que a gente vai dar de dinheiro para eles, mas pelas oportunidades e pela capacidade de realização que a gente vai ter lá. Então, eu ainda acredito nisso e acho que tem uma possibilidade disso aumentar, porque a gente está numa situação tão ruim no país que a gente fala assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós moramos aqui, a gente é capaz de mudar essa situação e de transformar a nossa sociedade. Eu acredito nisso. O meu comentário era exatamente na mesma linha da Ana, porque o poder público ele não estimula que boas pessoas assumam compromissos grandes e com grande responsabilidade. Ele, na verdade, ele exclui e coloca de lado qualquer pessoa com algum juízo de assumir qualquer tipo de responsabilidade dentro da administração pública. Se alguém me perguntar se eu queria coordenar o processo de desestatização do município de São Paulo, eu falar, nem por todo o dinheiro do mundo, porque o risco é imenso, o risco de ter uma ação de improbidade, como você diz, é o problema do CPF.
talvez uma boa solução seria, para certas posições importantes dentro da administração pública, se permitir um seguro, por exemplo, se permitir que haja algum tipo de apoio para que pessoas, seguro de responsabilidade civil, que possa contratar um advogado, que você possa depois ter apoio para o exercício daquela função. Porque o poder público ele não consegue atrair para si aqueles bons quadros para atuarem em funções de alta responsabilidade, como é a gestão desses contratos disruptivos. Eu realmente concordo. Por favor. Completar aqui. Eu concordo que realmente o que se percebe hoje é até uma dificuldade mesmo de atrair valores para a administração pública, e esse receio que a Vera colocou é enorme, né? No tribunal, agora, vivencio muito isso. E os prefeitos têm dito, né, que o tribunal, o problema do tribunal não é quando ele é prefeito, mas depois que ele deixa de ser prefeito, né? Esses dias, eu até pelo fato de ter trabalhado na Casa Civil e mandatos de deputado, e tive a oportunidade de conhecer, não é, muitos prefeitos, né, a minha atividade política, muitos prefeitos. E até conhecer prefeitos e ter a capacidade de avaliar também o comportamento do prefeito e tal. E um dia desses teve um prefeito a quem eu tenho de bom conceito ético, inclusive lá não vou dizer a cidade, mas lá da região de São José dos Campos, e foi falar comigo, ex-prefeito, e que estava tenso lá e preocupado, e quando eu abri a porta para atendê-lo, ele entrou com uma mala, assim, uma rodinha, não é? E, bom, aí conversamos e tal, eu falei, olha, e aí você, depois que terminamos de conversar, ele reclamou do tribunal, você vai viajar? Ele falou assim, não, eu vim tirar cópia dos processos aqui que eu tenho aqui, essa mala é cópia dos processos. Então, realmente, alguma coisa nós temos que fazer, porque não é possível. O tribunal tem 50 mil processos, nós estamos lá entulhados de papel, não é? E muitas vezes analisando, fazendo necrópsia, né, de coisa que aconteceu em 2008, 2009, o prefeito, que já nem lembra mais que ele era prefeito, recebe uma notificação, não é? Ou uma entidade que fez um convênio, não é? Aquela entidade já trocou a diretoria, aí o diretor recebe lá, olha, não prestou conta de não sei... Então, alguma coisa precisa fazer, né? Nós precisamos repensar realmente, não é uma coisa que nós vamos conseguir de uma hora para outra, mas o modelo tá equivocado. Nós estamos assustando muito agentes públicos, não é? E ao invés de atrair. E porque aqueles que montam esquema e tal, malandro, ele sempre tem um bom advogado, o papel está sempre completo, e o tribunal tem até mais dificuldade de encontrar, porque a Vera mesmo disse, né? Não somos polícia, né? Isso muitas vezes é trabalho da polícia, e é mais difícil. Então, esse ambiente precisa ser melhorado. E reforçar aqui o que colocou a Ana. Realmente, apesar de toda essa dificuldade, essa crise que nós estamos vivendo, eu acredito, não é? Acredito no ser humano, acho que nós estamos criando uma nova geração que vem com um outro comportamento, colocando o interesse coletivo. Não sei, posso estar enganado, mas eu sou otimista. Eu acho que nós estamos deixando para trás aí uma coisa velha e construindo um novo, apesar de um preço alto e muita dificuldade, mas eu sou otimista.
Eu vou aproveitar até a sua resposta, porque eu acho que para registrar algumas perguntas que eu acho que elas já foram respondidas ao longo do debate e para a gente respeitar também o tempo que a gente tinha estabelecido, já são 8h54. O Eduardo tinha perguntado especificamente sobre a questão dos diretores de ensino da rede pública de educação que têm autonomia para fazer contratação e por que será que eles não fazem, o que será que acontece, não seria vantajoso? E acho que essa questão do receio de depois ser responsabilizado por uma decisão errada já contemplou essa pergunta. O Marcelo perguntou quais são as oportunidades para startups interagirem com o governo hoje e quais são os próximos para a lei de inovação solicitar e dar segurança nessa interação da confiança. Acho que a gente já trabalhou aqui algumas possíveis soluções, né? Tanto de oportunidades que existem, como essa ideia de eventualmente estabelecer um conselho ou uma maneira prévia para que seja feito esse controle. Também um outro Marcelo tinha feito uma pergunta a respeito dessa abordagem, que seria até um pouco pensando em design thinking, quer dizer, você pensando no usuário final do serviço, como vai fazer. O Beraldo acho que colocou isso muito bem, né, quando ele falou que isso é o que está errado na administração. Já tem que se pensar de trás para frente para você entender quais são os problemas na elaboração até onde você quer chegar numa resposta anterior. A Laura fez uma pergunta sobre o problema de tomada de decisão punitiva do TCE, se ele poderia ser resolvido através de um monitoramento contínuo e também se está buscando trabalhar em TI nesse alinhamento entre órgão de controle e executivo, que se busca, realmente também acho que todos aqui a gente já tratou esse tema exatamente, quer dizer, não pode mais, a gente tem que fugir desse modelo reativo de controle meramente repressivo, a questão é o caminho para fazer o controle preventivo, né? Acho que isso mesmo é um campo enorme, como a gente já colocou aqui, a Vera também falou, de oportunidade para startups que queiram pensar em mecanismos de controle, transparência de gasto, e foi exatamente por isso que um dos desafios para esse ano era de responsabilidade fiscal. E, por fim, chegou uma pergunta agora da Viviane, do Amaral Gurgel Advogados, Viviane Gurgel, que quais experiências internacionais ou modelos legislativos seriam oportunos para inspirar alterações da Lei 8666, né? E porque o setor público não possui carreiras para pensar, criar políticas, modelo, como o Banco Mundial e o BID. E é exatamente, acho que a Vera já, na primeira resposta, colocou isso, né? Que a gente tem que se beneficiar desse intercâmbio com o BID, Banco Mundial e as formas que eles já têm de parcerias de estruturação de projetos que podem ajudar. E o Beraldo também contou desse concurso agora dos... eu não gravei o nome, desculpa, que era justamente administradores especialistas em políticas públicas, né, que foram feitos, e orçamento e planejamento que já existem hoje no governo do Estado. Eu queria, então, só pedir para cada um, se tivesse alguma consideração final, uma última palavra de otimismo, já que o Beraldo colocou, né, e a Ana também. Se vocês quiserem fazer algum esclarecimento ainda, alguma outra consideração final antes da gente encerrar o nosso debate, a palavra está com vocês, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez aí a todos, né, que eu sempre digo, é uma escolha vocês estarem aqui hoje para vir para o debate, todo mundo poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, escolheu estar aqui, hoje aqui conversando com a gente, e para mim foi um prazer, e eu agradeço muito aí ao Guilherme, doutor Beraldo, Vera, assim, obrigado, muito bom poder falar um pouco mais livremente sobre esses temas, né, e agradeço aí a vocês todos pela participação e as contribuições. Bom, também quero agradecer, espero poder ter contribuído com alguma coisa, cumprimentar o Guilherme pela iniciativa, acho que é sempre importante, né, nós estarmos discutindo, ouvindo e buscando alternativas para que a gente possa sair dessa crise o mais rápido possível, enfrentando os problemas, superando e criando um ambiente melhor para que a gente tenha desenvolvimento, crescimento sustentável e possa, com isso, ter que esta nova geração realmente possa ter um ambiente melhor do que aquele que nós estamos vivendo hoje. E, como eu disse, acredito nisso, e isso que nós estamos fazendo aqui, de alguma forma, contribui nesse sentido. Minha última reflexão, me preocupa muito essas relações entre as startups e os poderes públicos, porque o Guilherme aqui deu uma chave de saída, né, que é tentar fazer essas relações por meio de contrato sem licitação, que é a maneira mais óbvia por meio da Lei 8666, né? Mas é sempre uma maneira muito arriscada,
é uma maneira que pode ter aspectos positivos e muitos aspectos negativos. E acho que uma coisa que a gente precisa pensar junto é quais as formas que a administração pública poderia ter acesso a projetos piloto, sem correr esse risco. E, mais do que isso, sem precisar exigir dessas entidades novas experiência passada, porque não há experiência. E quando a gente pensa na lógica da Lei 8.666, a gente sempre quer alguma coisa quando tem atestado. Aí vem a história do atestado. Bom, mas não tem atestado, porque essa é uma tecnologia nova, né? Então, por exemplo, se alguém chegasse ao estado de São Paulo hoje, o município, as corregedorias, já que a gente foi para o tema das corregedorias, e alguém trouxesse, uma startup trouxesse uma tecnologia que viabilizasse fazer essa captação das chamadas informações abertas para verificar sinais exteriores de riqueza, algo que é muito comum para você verificar, eventual, nas áreas de fiscalização, nas áreas da polícia, ao invés de você ficar pesquisando no Facebook, você tem empresas que fazem isso, que fazem esse tipo de acompanhamento. Uma empresa dessa, no âmbito de uma corregedoria, é a prevenção, não é a repressão. Isso seria fantástico. Agora, uma empresa como essa, será que atua no poder público? Talvez não tenha isso hoje ainda no Brasil. E aí a administração fica sempre sujeita a essas amarras. Esse tipo de debate que a gente faz aqui, eu acho que é altamente positivo para a gente começar a quebrar esses paradigmas e para que a gente possa multiplicar, por exemplo, a experiência do Estado de São Paulo no caso do PitGov, o caso daquele decreto, talvez a gente possa usar esse decreto em outros lugares, usar, como você falou, a experiência de São José dos Campos, porque mesmo que a gente não consiga mudar a Lei 8.666, como alguém perguntou aí, porque por N razões isso é complicado, a gente consiga ir quebrando parâmetros para que a gente possa ir avançando aos poucos para viabilizar uma relação mais segura entre as inovações e o poder público. No mais, é só agradecer, parabéns pela iniciativa. Foi ótimo te conhecer, Ana. Obrigada, Sidney. Foi ótimo esse bate-papo. 1 minuto. Vamos falar de negócios, né? Eu acho que é importante. O pessoal aqui deve ter essa expectativa. Ela estava falando aqui de oportunidades. No tribunal, nós estamos trabalhando para que a gente possa construir uma matriz de risco com base em todas as informações que nós já temos dentro desse banco de dados, que facilite nós observarmos aquilo aonde tem, ou possa ter efetivamente algum problema, com base em informações que você recebe, muitas informações que estão armazenadas, e aí seria um desafio, já que nós estamos aqui numa startup, de produzir um sistema que possa permitir buscar estas informações e, dentro dela, criar uma matriz de risco e uma forma inteligente para que a auditoria seja dirigida para aqueles que, eventualmente, aqueles pontos que têm uma possibilidade maior de ter um esquema, de ter uma corrupção e tal. Porque, com isso, você vai no ponto... Porque hoje, se você tem que fazer auditoria em tudo, e, muitas vezes, enquanto você perde esse tempo, coloca energia e o elefante passou voando e você não viu. Então, fica aqui um desafio. Aí uma grande oportunidade. E, através de uma MIP, que eu já consultei aqui, a Vera, é possível, de uma manifestação de interesse, produzir alguma coisa e apresentar para o tribunal, nós vamos avaliar a possibilidade de adquirir um sistema desse. Tá bom? Está feito aqui o desafio. Legal. Bom, Ana, obrigado pela tua presença. Beraldo também, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vera, obrigado por ter vindo aqui. O resumo que eu faço desse diálogo, acho que assim, a gente imagina, quando fala novas formas de interação entre o setor público e privado, podiam pensar alguma saída mirabolante, aqui, olha, vamos criar uma nova forma de contratação, mas o resumo maior que eu faço de tudo, seja pela atuação de cada um de vocês que compartilhou com a gente o que tem feito para gerar essa transformação no Brasil, mas eu ainda acho que são as pessoas, né? Por mais que haja tecnologia, quem desenvolve a tecnologia são as pessoas. Então, essas novas formas passam principalmente pelo resgate da confiança nas relações interpessoais e no aprimoramento da tecnologia
que vai mediar essa interação entre setor público e privado, com certeza. Acho que é isso, além de cada caso específico que vocês colocaram aqui. Queria agradecer também a todos e todas que vieram aqui essa noite, quem também vai acompanhar a gente pelo vídeo depois, que o Google Campus disponibiliza na internet a íntegra desse encontro. Destacar também a página do Brasil Lab no Facebook, tem Instagram também para quem não conhece, sigam nossas redes, o site www.brasillab.org.br, para vocês ficarem acompanhando e talvez, quem sabe aqui, possa ter futuros ideias ou empresas que vão ser aceleradas pelo Brasil Lab. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo.